A gente sempre tentou usar todas as ferramentas disponíveis, né? Sim. E através da colportagem, a gente teve muitas experiências em ganhar contatos. Por exemplo, a Iré, né? Ela já demonstrou, assim, um desejo, de verdade, de vir para o Brasil e de seguir mais de perto. Mas essa experiência foi maravilhosa, né? Porque foi muito fora da caixa, foi muito fora do convencional. Sim. Né? A gente demorou tempo para ganhar o coração da Iré. Pra você ver que não foi uma coisa ali na hora, né? Ah, tal, vem ver. Às vezes, né, no Brasil, é instantâneo. Mas a gente teve uma experiência um pouco diferente na Coreia, né? Se você, Brenda, pudesse contar um pouco como é que foi esse contato com a Iré. Hoje, ela é nossa amiga, né? Hoje ela dá presente, chora quando vocês falaram que iam pro Brasil. E você vê que a gente realmente ganhou uma amiga, né? Nossa, foi muito boa a experiência que a gente teve com ela. A primeira reunião que ela participou com a gente foi sobrenatural. Ela ficou impactada com o que a gente estava vivendo. E porque a equipe que se juntou foi na Coreia, né? A gente se conheceu na Coreia. E ela achava que a gente se conhecia faz muito tempo. Então, na primeira reunião, eu lembro muito da primeira reunião dela, porque ela começou a fazer imersão, né, tudo. Aí, no final da reunião, eu comecei a conversar um pouco mais com ela. E ela falou assim, nossa, eu nasci na igreja cristã e nunca tive essa conexão que vocês têm, tipo, essa unidade. E eu falei, não, mas a gente se conhece faz um mês, eu acho que tinha, né, um mês que a gente conhecia ela. E ela, como assim? Sim, a gente se conheceu aqui, mas a conexão que nós temos é porque ouvimos uma só palavra. Amém. Amém. Aí ela ficou, uau, super impactada, e desde daquela reunião ela continuou indo, ela também saiu para a reportagem, ela amou, adorou, tipo, a visão dela abriu totalmente. A gente, quando ganha os contatos, ganha as pessoas, não são um número, né? Senão realmente a gente tem que estabelecer essa conexão com as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos ao início de um novo tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 1, o princípio. A leitura da Bíblia é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Toda mudança de livro dá uma impressão que nós vamos fazer uma mudança drástica, mas graças a Deus que tudo que vem pela direção do Espírito vem de uma forma muito suave, porque o Senhor já vem preparando uma linha. Eu vou só mencionar esses últimos livros que nós lemos, nós desfrutamos. Por exemplo, quando nós fomos tentar buscar a revelação das duas epístolas do apóstolo Pedro, quando nós entramos na primeira epístola de Pedro e também na segunda epístola de Pedro, nós não tínhamos ainda uma visão completa do contexto da época. E sem o contexto da época, você não entende também o conteúdo das cartas. E graças a Deus, conforme nós somos avançando nos textos bíblicos, o Espírito foi nos revelando, especialmente quando chegamos em segunda carta de Pedro, aqueles que estavam na dispersão na região da Galácia, Capadócia, Ponto, né? E ali nós percebemos que havia alguma coisa que nós não estávamos captando. E aí nós tivemos que voltar a entender o livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando nós percebemos que os destinatários das duas cartas do apóstolo Pedro eram aqueles que estavam no primeiro estágio da vida da igreja em Jerusalém, a vida da igreja
vigorosa, a vida da igreja modelo para todos nós, onde o Espírito tinha liberdade de ação, porque a igreja estava aberta ao falar do Senhor por meio dos apóstolos, e todos eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, e a comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos é a chave, é o segredo para a igreja continuar permitindo que o Espírito atue, opere no meio deles, né? Então foi muito importante, nós percebemos que houve, irmão, tem uma conversa ali, ó, por favor, pede para... Senhor Jesus. Então nós percebemos que havia alguma coisa que nós não estávamos entendendo, que aquele início maravilhoso da vida da igreja em Jerusalém, nós percebemos que foi interrompido quando iniciou-se a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Isso aconteceu no capítulo 8, quando Estevão foi morto apedrejado. E com isso, os irmãos da igreja de Jerusalém tiveram que fugir de Jerusalém e ficaram em dispersão nas regiões, né, dali da Judeia e também de Samaria. E com isso, nós, como há poucos registros ali em Atos capítulo 8 sobre isso, mas nós conseguimos entender pelos escritos de Paulo e pelos testemunhos de Paulo, porque ele era um desses perseguidores da igreja e que, enfurecido, como muitos outros, eles estavam enfurecidos contra a igreja, porque a igreja estava deixando a tradição dos judeus, deixando de lado a circuncisão e os costumes de Moisés, para seguir uma nova direção, e a direção é a direção da fé, logo depois da morte e ressurreição de Cristo. E com isso, muitos foram presos, ou outros foram mortos, e isso criou-se uma grande pressão sobre o apóstolo Pedro e, juntamente com ele, os outros 11 apóstolos. Eles eram, de certa forma, taxados de que eram radicais demais e provocaram esse ódio, né, dos judeus, e com isso a igreja sofreu, né, lamentavelmente, muitas perdas. E dessa forma, para amenizar a perseguição, levantou-se na igreja em Jerusalém um partido que defendia que a igreja podia voltar para a circuncisão, para a prática da lei de Moisés, e dessa forma aplacaria a ira dos judeus. E assim houve essa mudança, mas Deus não sem antes Deus enviar Pedro para a casa de Cornélio e pregar a palavra do Senhor aos gentios, e assim o Espírito Santo também, né, batizou os gentios que creram na casa de Cornélio para dentro do mesmo corpo. E assim, finalmente, a igreja como corpo de Cristo, né, não tem mais distinção entre judeus e gregos e de qualquer raça ou de qualquer nível cultural ou segmento social. Então, graças a Deus, a igreja, como diz Colossenses, Cristo é tudo em todos. E só que logo depois disso, esses que defendiam que a igreja deveria voltar para a circuncisão, eles passaram a agir de uma forma ainda mais explícita, mais forte, influenciando até mesmo depois que Paulo se converteu, e Deus levantou a Paulo e a Barnabé
para a obra do Senhor, isso, né, já em Atos 16, né? E assim, Atos 16, aí começou-se a pregação do Evangelho na terra da Galácia, na terra dos gentios, e quando eles voltaram, chegaram em Antioquia, perceberam que havia alguns desse partido dos que eram da circuncisão, foram até Antioquia para pregar que não basta apenas crer em Jesus, para ser salvo é necessário também serem circuncidados segundo o costume de Moisés. Na definição de Paulo, este é o outro evangelho. Não era o evangelho de Cristo que Paulo e Pedro pregavam. E assim, a partir desse momento, nós percebemos que houve uma grande mudança de rumo, e quando Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para conversar com a liderança da igreja em Jerusalém, nós vimos que quem tomou a decisão final, a definição final, foi Tiago, irmão de Jesus, e não era mais apóstolo Pedro, que Deus havia encarregado Pedro como liderança, né, na obra do Senhor naquele primeiro tempo. E dessa forma, a partir de Atos capítulo 15, nós vimos que a igreja de Jerusalém preferiu a liderança de Tiago, porque ele era um moderador, e a igreja voltou à prática da lei, à prática da circuncisão. A partir desse momento, a igreja de Jerusalém deixou de ser aquela igreja vigorosa, que Espírito fazia milagres e sinais, se tornou uma igreja que praticava a lei e voltou para o judaísmo, né? Então, ficou uma mistura entre a fé e a lei. O Espírito, então, não tinha mais espaço para atuar, e apóstolo Pedro não tinha mais quem apreciasse, né, o ensinamento dos apóstolos, e dessa forma ele se retirou, né? Nós não temos certeza, depois disso ele passou por que lugares, pode até ter passado na região da Judéia, Samaria, mas a primeira Pedro provavelmente tenha sido escrito na Babilônia, e alguns acham que Babilônia ali era figurativo, pode ter sido até própria Roma, mas nós não sabemos exatamente, mas não estava mais em Jerusalém. E na segunda Pedro, né, isso já são, primeira Pedro foi escrita no ano 64, e a segunda Pedro ano 67. E na segunda Pedro ficou mais evidente ainda que esses de Jerusalém, que não seguiam mais a direção dos apóstolos, seguiam a Tiago voltando à prática da lei, eles se tornaram opositores da obra do Senhor que Pedro fazia, que João fazia, e também o que Paulo fazia. Essa história que estava um pouco escondida, um pouco oculta, um pouco secreto, né? E nós não entendíamos. Aí sim, quando nós entendemos o contexto, nós entendemos também as duas epístolas de Pedro de uma forma muito melhor. Então, graças a Deus, Pedro chamava, né, esses que eram judaizantes, de falsos profetas e falsos mestres, né, que haviam introduzido até heresias, introduzindo outro ensinamento, e que eles eram escarnecedores da palavra que Deus dava por meio dos apóstolos, e ele passou a definir o que era a palavra profética. A palavra profética é a única palavra viva que conduz a igreja até a volta do Senhor. E essa palavra é uma candeia, né, que brilha em um lugar escuro. Irmão, nós não temos outra direção a tomar se não tivermos a palavra profética. Graças a Deus, irmãos, hoje a igreja tem uma direção clara. Nós não estamos no escuro sem direção. Graças a Deus, nós temos a palavra profética nos apontando a direção e também trazendo o governo de Deus. Isso é muito importante. E dessa forma, quando nós vimos isso, vocês se lembram? Então, quando estudamos isso, nós voltamos um pouco para o contexto do livro de Atos
dos apóstolos, né? E com isso, o Espírito nos remeteu para o livro de Gálatas, porque o problema de Gálatas era exatamente essa oposição dos judaizantes de Jerusalém infiltrando-se nas igrejas da Ásia Menor, da Galácia, dizendo que devem ser circuncidados e para que sejam salvos. Por isso que Paulo fala que isso é outro evangelho. Isso não é o evangelho que nós pregamos a vocês, né? E assim nós estudamos o livro de Gálatas para mostrar que a promessa que Deus havia dado, né, para o povo de Israel, na verdade, Deus havia dado para, né, o pai dessa nação, que é Abraão. Então, a história de Israel começa com Abraão, não com Moisés. Começa com a promessa, não com a lei. Então, quando nós vamos estudar o livro de Gálatas, e o livro de Gálatas, Paulo nos leva de volta para Abraão, de volta para a promessa. E também nós tomamos como base o livro de Romanos, especialmente Romanos 4, né, nos mostra que o que Deus quer é, no meio daquela geração em que Abraão vivia, em que não tinha ninguém que buscasse Deus, a Deus verdadeiro, Abraão era o único que no meio de uma geração idólatra, todos buscavam seus próprios benefícios, sacrificavam aos deuses estranhos para benefício próprio, mas havia uma pessoa na terra que estava insatisfeito com toda aquela geração. Ele buscava Deus. Onde está esse Deus verdadeiro que criou os céus e a terra? Eu preciso achá-lo. Então, irmão, por causa desse coração de busca, o Deus da glória apareceu a Abraão, né? E o que é mais importante para nós entendermos hoje, quando Deus apareceu a Abraão no meio daquela geração idólatra, Deus lhe deu uma promessa. Ele foi justificado, né, pela fé, né? A sua fé, né, Deus o justificou porque ele creu em Deus. Quando ele encontrou Deus, ele creu e confiou totalmente em Deus. Ele não buscou seu próprio benefício, seu próprio interesse, não usou Deus para o seu próprio interesse, mas não, ele entregou-se totalmente a Deus, creu totalmente em Deus, confiou em Deus. Onde Deus lhe mandasse, ele ia. O que Deus quisesse que ele fizesse, ele fazia. Ele queria servir esse Deus verdadeiro, porque ele é um Deus todo-poderoso, ele é capaz de tudo, ele pode cuidar, né, muito bem de Abraão e de sua família. Então, dessa forma, irmão, Deus então deu-lhe uma promessa. A promessa é a promessa de ser herdeiro do mundo. Aquela terra que Deus prometeu dar para ele, na verdade, era uma coisa mais ampla. Deus quer que, através de Abraão e o seu descendente, o homem pudesse herdar a terra, toda a terra. Então, a promessa foi dada para Abraão e seria concretizada em seu descendente quando viesse Cristo. E no meio desse tempo, né, enquanto não viesse a Cristo, então Deus, 430 anos depois, deu a lei. E o povo ficou sendo guardado dentro da lei até que viesse a Cristo. Quando chegasse a Cristo, todos passariam a serem conduzidos a Cristo, que é o início da fé. Infelizmente, eles rejeitaram. Nesse meio tempo, eles fizeram da lei uma coisa religiosa, fizeram disso uma religião morta, que guardasse a lei, e eles passaram a não ouvir a palavra de Deus, quando Deus mandava os seus mensageiros, mandava os seus profetas. Eu já falei na mensagem de ontem, o homem ele quer montar sua própria estrutura, e quando na verdade Deus quer trazer o seu governo aqui na terra, mas o homem rejeita esse governo quando ele já tem a sua própria estrutura montada. Ele não quer mudança, ele já está bem acomodado. Irmãos, é isso que aconteceu em toda a história
né, de Israel. E graças ao Senhor veio a Cristo, só que eles mataram, né, o Senhor que veio trazer a concretização dessa promessa. Mas Deus não desistiu, porque Deus sabe que a partir da vinda de Cristo seria gerada a igreja. E agora, irmãos, nós, a igreja, é que temos a responsabilidade de fazer cumprir a vontade de Deus, que é encabeçar Cristo sobre todas as coisas, mas em primeiro lugar, nós precisamos ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, enquanto estamos aqui na terra pregando o evangelho do reino, para buscar mais terra, que é o coração dos homens, ao mesmo tempo Deus está, através da palavra que está sendo, né, inculcada em nós, está nos santificando através da palavra que é a verdade. A tua palavra, disse o filho ao pai, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, graças a Deus, hoje, né, quem nos convida, os convidados nossos hoje, vocês percebem que nas nossas reuniões nós temos muita imersão na palavra, temos grito de guerra. Que nós temos fazendo? Não são palavras vazias, são palavras que Deus fala conosco, e essas palavras precisam ser inculcadas, precisam ser gravadas no nosso coração. E aí a verdade é depositada em nós, e ao mesmo tempo a palavra é como uma lavagem, né? Efésios capítulo 5 fala, Deus está santificando a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. E a palavra está eliminando todos os elementos do velho homem de nós, e está colocando os elementos do novo homem em nós, e estamos cada vez mais sendo santificados. Aqueles elementos da corrupção do velho homem estão saindo de nós pela palavra, pela lavagem de água pela palavra, e os elementos santos de Deus estão sendo incrustados em nós, constituindo-nos, né, uma igreja santa e sem defeito. É isso que Deus está fazendo. Quando Cristo conseguir, quando chegarmos a ser a plenitude de Deus, Deus então usará a igreja para encabeçar Cristo sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então essa é a nossa responsabilidade. Mesmo que a maioria dos cristãos, a maioria dos irmãos, estão totalmente alheios a isso, desapercebidos disso. Mas o Senhor precisa, na Bíblia, existe o princípio de vencedores. O Senhor precisa de vocês. Vocês não podem estar distraídos. Vocês não podem estar alheios. Vocês precisam ser como Abraão, né? Nós precisamos estar, né? Nos consagramos totalmente para o Senhor, para que o Senhor nos use para fazer a sua vontade. Então, nós primeiramente vamos deixar o Senhor nos encher até a plenitude de Deus. Então é isso que está acontecendo. E nós fomos para o livro de Gálatas, e o livro de Gálatas nos levou para o Gênesis, nos levou para Abraão, não é isso? E nós vimos muitas coisas de Abraão. Ao ver Abraão, nós fomos até ver Noé, vimos o dilúvio, né? Vimos todo o processo que chegou até Abraão. Então, graças a Deus, agora nós chegamos a Gênesis. Não é uma coisa, uma mudança radical. É algo que a gente já vem desfrutando. Vocês entenderam? Então, toda essa linha que o Espírito nos deu, irmão, está numa coisa só, uma coisa suave. Não estamos dando um cavalo de pau aqui, não. Não estamos dando uma virada, um cotovelo, uma curva em cotovelo, não. Nós estamos seguindo apenas a palavra que vem sendo falada. Tá bom? Então nós vamos entrar em Gênesis agora, tá? Vocês aqui da Bahia, Sergipe, o Senhor honram vocês mesmo, né? Vocês estão tendo o privilégio de pegar a primeira mensagem, né, de Gênesis. Por isso eu confio, sabe? Que os últimos serão os primeiros.
Não pela capacidade de vocês, pela simplicidade, pelo amor à palavra, pela simplicidade que uma criança tem, né? E também tem um espírito aflito e abatido. Vocês não têm nada para se gabar, não tem nada para se orgulhar, mas vocês têm a palavra, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm o poder de Deus. Poder não é do homem, é poder de Deus. Por isso Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Por isso, irmãos, eu tenho esperança de que Bahia Sergipe ainda vai se tornar um modelo para as igrejas. Conservem essa simplicidade, conservem essa humildade, mas confiando na palavra do Senhor, não deixar o Espírito trabalhar. Então vamos lá. Hoje, a primeira mensagem, eu vou falar sobre o princípio. Não vou nem me estender muita coisa do próprio primeiro versículo, porque o primeiro versículo diz assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu vou me ater praticamente só nessa palavra, no princípio, tá bom? Então, no princípio, essa palavra princípio em hebraico é Bereshit, tá? Que significa no princípio. Gênesis, essa palavra Gênesis é a designação do livro na Septuaginta. Vocês conhecem a Bíblia Septuaginta? Já ouviram falar? Não. Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento, uma tradução grega pré-cristã, antes, né, do cristianismo, do Antigo Testamento, e na Septuaginta, na tradução, Gênesis significa começo ou origem. Então, Gênesis tem um significado de começo, significado de origem. Então, que significa o princípio, o começo ou a origem? O princípio de quê? Princípio de quê? Começo de quê? Origem de quê? Né? Então, refere-se ao, agora eu defini para vocês, ao princípio do tempo. Começa seu tempo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa-se o tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes da criação, antes de Gênesis 1, versículo 1, não havia tempo. Deus estava na eternidade. Para Ele não tem limitação de tempo e nem limitação de espaço. Deus é um Deus autoexistente. Ninguém criou a Ele. Ele é incriado. Ele já existe de eternidade em eternidade. Mas em determinado momento Ele resolve criar. E quando Ele cria, inicia-se o tempo. Vocês estão entendendo? Inicia-se o tempo. Então, antes da criação, não havia tempo. Então, Gênesis é o princípio do tempo, o começo do tempo. Muito bem. Então, o tempo começa com a criação do universo. Quando Deus inicia a criação do universo, inicia-se a contagem do tempo. Então, com isso surgem algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas questões. Que havia então antes do tempo? Essa é uma questão número 1. Inicia-se o tempo, mas antes de iniciar o tempo, o que havia? 2, segunda pergunta. Qual o propósito do tempo? Para que serve o tempo? Não é? E terceira pergunta. E quando termina o tempo? Quanto tempo dura o tempo?
quando termina. Se tem um começo, vai ter que ter um fim, tá? Quando termina. Bom, então, vamos primeiramente para que havia antes do tempo? Essa primeira pergunta, que havia antes do tempo, tá? Antes do tempo havia a eternidade. Conforme eu já disse, Deus é um Deus autoexistente, sem princípio de dias e nem o fim de existência. Nós, homens, com esse corpo, tem o início, nós temos a data de nascimento, não é isso? E o Senhor tardar, se o Senhor tardar a voltar, nós vamos ter também a data de falecimento. Nós temos o início e o fim, né? Mas Deus não tem início de dias e não tem fim de dias. É por isso que, né, depois vou falar melhor sobre isso, por isso que quando Deus nos criou com espírito humano e nós nos tornamos uma alma vivente. O nosso corpo é limitado no tempo e espaço, mas graças a Deus que o nosso espírito, a nossa alma são eternos. Bom, então que havia, né? Que havia antes do tempo? Vamos então ler alguns versículos que você já conhece. Isaías 57, 15. Que havia antes do tempo? Havia Deus, né? Não havia outra coisa, havia Deus. E versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Eu não vou entrar nesse assunto, mas assim eu vou ler para vocês. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas a primeira parte que me importa nesse momento é que Deus é um Deus que habita a eternidade. Isto é, onde Ele está é a própria eternidade, tá? Não tem princípio de dias, não tem fim do tempo, Ele não envelhece, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não é isso? Então Deus, é autoexistente. E Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, como diz, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre, tá? Como Deus, Ele é o mesmo, não muda nunca, não envelhece nunca, Ele é o mesmo e será para sempre. Tiago capítulo 1, né, versículo 17, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, nosso Deus, Ele habita a eternidade, Ele é o próprio Pai das luzes, e, em outras palavras, Ele é a própria luz, né? E quem, agora indo para o lado da física, tá? Quem viaja na velocidade da luz, o tempo não passa. Não há questão do tempo, é a eternidade, tá? Então, nosso Deus, Ele está nessa eternidade, Ele é a própria eternidade, Ele habita a eternidade, né? Aí, no capítulo 1 de João, né, 1 e 2, vocês já sabem, né? Ali, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Esse princípio aqui quando é? Esse princípio aqui não é o mesmo princípio de Gênesis 1:1. Esse princípio aqui na eternidade. Na eternidade era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra
era Deus, e esse verbo estava no princípio com Deus. Esse verbo quem é? É Cristo. Então Cristo estava com Deus já na eternidade, tá? Então, Provérbios capítulo 8, vamos lá. Provérbios capítulo 8, versículo 23, né? Ali diz: desde a eternidade foi estabelecida. Ele está se referindo a quem? Está se referindo a Cristo, que não só é a palavra, ele também é a sabedoria de Deus, tá? Isso está no versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Por isso que no versículo 23, desde a eternidade foi estabelecida, né? E desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de eu fazer a criação, eu já estava desde o princípio na eternidade. Então, antes de haver o tempo, era a eternidade. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2, como diz? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de haver a criação, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus era Deus e é Deus de eternidade a eternidade, tá? Então, essa primeira pergunta foi respondida? Então, vamos ver a segunda pergunta? Qual é a segunda pergunta? Qual o propósito do tempo? Para que serve o tempo? Por que Deus criou o tempo? Porque Deus colocou a sua criação no tempo. Tá? Então, tudo foi criado segundo o beneplácito do Pai, o que o Pai desejou. O Pai tem um anelo no seu coração, eu já falei, né, nessas últimas mensagens. Efésios capítulo 1, versículo 5, não fala sobre isso? Nada acontece sem que primeiro surja do coração do Pai. O beneplácito de sua vontade é o desejo do seu coração, é o anelo, é o suspiro, quando o Pai deseja alguma coisa e se torna sua vontade e tudo vai ter que ser feito, né? Então Deus, Pai, tudo surge, né, da vontade do beneplácito da sua vontade. O Pai tem um anelo ou um desejo no seu coração que o motivou a propor em Cristo, tá? Um plano para realizar a sua vontade. Eu vou ler aqui, versículo 5, Efésios 1, 5. E nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer, nada acontece se a origem não for o anelo do coração do Pai. Tudo tem que surgir pelo que o Pai deseja, tá? Então aí no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então Deus então tem um anelo no coração. Então ele propõe um plano para a realização da sua vontade, desse anelo. Então a proposta que ele faz, o planejamento, o projeto que ele faz é em Cristo. Cristo, né, em Provérbios 8, Cristo é o seu arquiteto. Então ele propõe em Cristo, né, e esse plano vai realizar o seu anelo, vai cumprir o mistério da sua vontade. Aí então esse versículo
eu sempre volto para os adolescentes, esse versículo está se referindo a quê? Qual é a vontade de Deus? Tá? Aí versículo 10, é de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Que significa na dispensação da plenitude dos tempos? O que significa isso? Aqui está bem claramente explicado que o tempo existe somente para fazer a vontade do Pai. Ou não está claro aqui? Né? Quando na dispensação da plenitude dos tempos, o que significa isso? Conforme o tempo vai acontecendo, né? Vai acontecendo, até chegar na sua plenitude, até chegar no seu final, a vontade de Deus tem que ser feita. Então, o tempo existe para isso. O tic-tac está passando, não está? Você olha o seu relógio aqui, ó, tic-tac, tic-tac. E o tempo, num certo sentido, o tempo é cruel. Ele vai, não volta. Não tem como voltar. Mesmo que eu pense, poxa vida, que bom se eu tivesse, né, a juventude quando eu tinha 18 anos de idade. Mas não tenho mais, não tem como voltar. O tempo é inexorável. Ele vai para frente e não volta mais, tá? Então, por quê? Porque o tempo existe para fazer a vontade do Pai. Por isso, irmão, não vamos perder tempo mais. A história da igreja já dura quase 20 séculos. Cristo ainda não conseguiu fazer com que a igreja seja a plenitude dele, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ainda está longe disso, mas graças a Deus, eu acho que por tudo que o Senhor está fazendo no meio de nós, eu acredito que não está muito longe de terminar. O Senhor está nos enchendo. Finalmente, Deus encontrou uma maneira de nos encher. A igreja entendeu. Que é pela palavra. Pela palavra de Deus é que a igreja é encabeçada por Cristo. Porque a palavra é a verdade. E a palavra de Deus é a própria verdade. E essa verdade precisa nos encher, que essa verdade é próprio Cristo. Cristo disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, aqui diz o quê? Eu, na verdade, sou grão de trigo, que morreu, né, e caiu na terra, morreu, e produziu muitos grãos. Isso está em João, não sabe? João 12, 24. Eu sou grão de trigo, que caiu na terra e morreu. Se ele não morrer, esse grão fica ele só. Mas ele morreu e produziu muitos grãos. Tá? Então, ele nos deu vida. Por meio da sua morte e ressurreição, ele nos deu vida. Cristo é a própria vida. E depois de nos dar vida, né, ele nos dá o quê? Ele quer nos encher de verdade. A verdade. O que é verdade? Aonde está a verdade? De onde vem a verdade? A verdade é próprio Cristo. Eu sou a verdade. E essa verdade é a palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a verdade é Cristo. Então, hoje, nós achamos o caminho, irmão, de sermos enchidos com a verdade. Hoje nós temos a imersão,
nós temos que inculcar a palavra no coração. Tudo isso nós aprendemos com nossos adolescentes, o amor que eles têm pela palavra, a simplicidade que eles têm pela palavra, está nos estimulando também a ter esse mesmo amor, né? Fazendo a imersão, fazendo grito de guerra, dormir com Deus, acordar com Deus, e fazer transcrição, né? Compartilhar, falando uns com os outros. Irmãos, o que está acontecendo conosco? A verdade está sendo sedimentada em nós, e toda falsidade, toda mentira, toda vaidade, conforme disse ontem, estão sendo eliminadas de nós, né? E assim, irmãos, nós estamos cada vez mais sendo enchidos com Cristo. Irmãos, é isso que está acontecendo conosco. Durante esses 20 séculos, irmão, pouco tempo o Senhor teve para fazer isso. Só no comecinho da vida da igreja em Jerusalém, o Senhor começou a fazer isso. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e tinham comunhão em cima disso. Aí tinham partido o pão nas orações, tinha uma vida da igreja normal e o Espírito atuava, tinha liberdade e alcançava mais pessoas, mas logo depois já foi impedido de continuar. E agora, irmãos, graças a Deus, nós retomamos esse caminho. Portanto, vamos continuar nesse caminho. E vamos depender do Espírito a todo o tempo. Conforme eu disse ontem, não porque ontem você teve experiências maravilhosas quando o Espírito agiu, né, na sua vida, você conseguiu alcançar muitas vidas, é que hoje vai acontecer a mesma coisa. Não, hoje você vai depender do Senhor como desesperadamente. Não podemos nunca nos acomodar na nossa experiência de ontem. Hoje é hoje. Hoje eu dependo do Espírito, eu dependo da palavra. Tudo de novo. Ontem eu fiz a imersão, hoje eu preciso fazer a imersão. Né? Eu preciso da palavra, eu preciso que o Senhor continue, né, sedimentando a sua palavra em mim. Bom, então isso tudo, graças a Deus, está acontecendo. E quando isso terminar, aí, irmãos, o tempo acaba, né? Quando Cristo conseguir encabeçar todas as coisas, o tempo acaba, tá? Então, por meio dos apóstolos, Deus então desvendou o mistério da sua vontade, que é Efésios capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, a qual é encabeçar em Cristo na plenitude dos tempos, quer dizer, quando terminar todas as dispensações do tempo. Você sabia que nós já, muitas dispensações já se passaram, né? Quando Deus criou os céus e a terra, antes da criação do homem, né, houve a rebelião de Satanás e muito tempo já se passou. Depois Deus criou Adão e muito tempo se passou, né, desde a criação, desde Abraão, desde Israel, e hoje estamos na era da igreja, final da era da igreja. Irmão, nós estamos no finalzinho dos tempos. Você acredita nisso ou não? Irmão, não temos mais tempo a perder. O tempo, irmão, eu digo, o tempo está passando. Está passando, tic-tac, cada tic-tac é importante, é precioso. Porque quando nós conseguimos chegar, né, a sermos enchidos com Cristo, Deus conseguiu atingir sua vontade. Através de nós, irmão, Deus vai estabelecer a última dispensação desse tempo, que é o milênio. Quando chegar o milênio, Cristo vai reinar por 1000 anos. E os vencedores vão reinar com Ele por 1000 anos. Aquele será o último período do tempo. E depois que termina todo esse período do tempo, e quando tudo que cria resistência à autoridade de Cristo, será lançado para dentro do lago de fogo, aí o tempo acabará. Tá? Na verdade, eu já estou antecipando, desculpe, antecipando, né? Então, em outras palavras, o tempo foi criado para a realização da vontade de Deus. Quando chegar na plenitude dos tempos, isto é, no final de diversas dispensações do tempo, Cristo terá sido o cabeça sobre
todas as coisas. Então, Efésios capítulo 1, versículo 22, que eu li ontem, vamos ler de novo, porque hoje vai para o novo capítulo, né, do alimento diário. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso, irmãos, esta é a utilidade do tempo, para Deus fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Irmãos, é para isso que serve o tempo. Então, enquanto Cristo não encabeçar sobre todas as coisas, pelo auxílio da igreja, irmãos, o tempo vai correr, vai correr. Vamos abreviar esse tempo? Vamos abreviar o tempo para que Deus faça a sua vontade, né? Aí vem a terceira pergunta, e quando termina o tempo? Eu já antecipei um pouco, né? E quando termina o tempo? Quando termina o tempo? Quando a vontade de Deus for feita. Ou seja, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, estiverem todas debaixo dos seus pés. Embora, quando Cristo ascendeu ao céu, Deus o colocou lá no topo, na região celestial, acima de tudo, todas as autoridades, principais de potestade, e todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Estão debaixo dos seus pés, mas não estão sujeitas. Nem todas as coisas estão sujeitas. Todas as coisas precisam estar sendo dominadas, governadas por Cristo. Mas ainda tem muitas coisas criando resistência a Ele. Resistência. Então, quem vai fazer esse trabalho para sujeitar todas as coisas a Ele? A igreja, você e eu. Tá? Então, vamos lá para Hebreus capítulo 2. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Esse mundo que há de vir, irmãos, refere-se ao reino milenar. Tá? Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem, que dele te lembres? Ou o filho do homem, que o visites? O homem só, depois da queda, só criou problema para o Senhor. Mas Deus não desistiu do homem. Ele criou o homem, né, segundo o anelo do seu coração, e o homem vai fazer a vontade dele. Tá? Então, versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Irmãos, você sabia que na criação nós somos feitos menores que os anjos? Os anjos são maiores em nós, irmãos, em força e poder. Nós somos criados menores. Mas ele aprove a Deus, porque isso está no anelo do Pai, está no beneplácito do coração do Pai. Aprove a Deus nos dá um destaque especial. Quem somos nós, né? Então, por um pouco fomos feitos menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Ele vai entregar, né, o que ele fez, tudo que ele criou, vai entregar nas nossas mãos. Não foi a anjos que ele destinou, ele deu para nós. E isso está na promessa de Abraão. E a promessa foi feita a Abraão, quem vai concretizar? É o descendente, é Cristo. Então aqui diz, né? Aqui fala: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Irmãos, olha que honra, o homem foi criado para sujeitar todas as coisas. Essa é a nossa tarefa, é o seu papel, o meu papel, tá? Aí versículo, só que em seguida ele fala: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora
do seu domínio. O desejo do coração de Deus, o anelo de Deus, é que o homem sujeite todas as coisas, domine sobre todas as coisas. Ele não deixou nada fora desse domínio. Ele quer que o homem domine todas as coisas que ele criou. Sabia disso? No entanto, aqui diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda não estão sujeitas. Estão? Às vezes nem você está sujeito totalmente, não é isso? Às vezes eu gosto de brincar, às vezes nem cachorro da minha casa está me sujeito totalmente a mim, né? Então, assim, mas como Deus vai fazer isso? Como Deus vai sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés? Como Deus vai fazer isso? Irmão, tudo é feito por meio de Cristo. Nós não temos essa capacidade. Tudo vai acontecer nós em Cristo. Por isso, em seguida, ele fala: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado. Ele já foi, não foi? Foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Foi importante ele morrer por nós, não é isso? Para terminar todo o velho homem e fazer nascer o novo homem, né? E ele foi, né? E porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, tá? Todas as coisas existem por causa dele, conduzindo muitos filhos à glória. Eu esqueci de terminar em João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu mostrei para vocês que Cristo veio, morreu, ressuscitou, nos deu a vida. E pela vida recebida, nós temos condições de sermos constituídos com a verdade. É ou não é? Santificados pela verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós estamos nesse segundo processo, sendo santificados. Imersão na palavra, dormir com Deus, acordar com Deus, né? Transcrição, dia todo mergulhado na palavra, estamos sendo santificados. Quando nós somos, irmãos, totalmente santificados, o que acontece? O primeiro termo: eu sou caminho. Objetivo de tudo isso é para nos introduzir no Pai. Como ele vai introduzir eu e você no Pai se nós não formos totalmente santos? O Pai é santo, não é? Então, para que nós fôssemos introduzidos no Pai, e Cristo é o caminho para isso, irmãos, nós precisamos estar totalmente santificados. Por isso, esse processo de santificação pela palavra está acontecendo conosco. Aí você vai entender, aqui fala, né? Aqui fala, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Quem é essa glória? Ele está conduzindo os muitos filhos de Deus à glória do Pai. A glória aqui é o próprio Pai. Então, irmãos, o processo todo é para nos introduzir no Pai, né? E sermos totalmente constituídos, fazendo parte inerente de Cristo e Cristo no Pai, né? E aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmãos, quando então assim é que vai Deus, esse é o processo que Deus precisa terminar de fazer para terminar o tempo, para poder vir a eternidade. Então, vamos lá para o Salmo capítulo 2. Salmo 2. Senhor Jesus. Salmo 2,
nós já lemos, quando nós líamos 110, 3, e sempre está conectado com o Salmo 2. O Salmo 2 aqui mostra uma coisa que eu quero chamar a atenção, no versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, o que você entende nesse trecho, nesse contexto aqui? A gente vai entender, não, Cristo, né, esse aqui é o Cristo que vai assumir, né, governar a terra, né, e vai reger sobre as nações. Irmãos, essa é exatamente a promessa que Deus deu a Abraão e ao seu descendente, ser herdeiro do mundo, e também exatamente o beneplácito da sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, Efésios 1, 9 e 10. Ou não? Cristo um dia vai reinar sobre todas as nações. Ele vai herdar o mundo, vai reinar sobre o mundo, só que ele não vai reinar ele só. Por isso, não é somente o Filho, Deus unigênito, mas é o Filho que morreu, que se fez homem, viveu aqui na terra, sendo obediente ao Pai e obediente até a morte, e morte de cruz. Não é isso? Então, irmãos, quando na ressurreição, o que aconteceu? Deus Pai o fez o quê? Seu filho primogênito. Quer dizer, Deus quer introduzir o homem nessa herança. Deus quer que o homem participe de herdar sobre todas as coisas. Deus quer que o homem participe de reinar sobre todas as coisas. Então Deus quer coroar o homem com glória e honra, para que ele seja aquele que em Cristo governe as nações. Por isso, irmãos, é necessário, versículo 7 diz, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cristo precisava ser homem, para poder introduzir você nele. Deus não deseja apenas que seu filho, Deus, seja aquele que governe, mas ele quer o filho que se tornou homem e que foi admitido para dentro de Deus, foi gerado como filho primogênito de Deus. Sendo filho primogênito de Deus, então pode gerar muitos outros filhos. Nós somos esses muitos outros filhos para serem introduzidos na glória e reinar com Ele. Irmão, que coisa maravilhosa. Por isso que o escritor de Hebreus fala que é um homem, que dele te lembres, o filho do homem, que o visites, quem somos nós? Deus nos considera tanto, irmão, Deus nos considera tanto. Nós não temos capacidade nenhuma para isso, mas graças a Deus, irmãos, em Cristo nós vamos conseguir. Através da palavra, santificação, nós vamos chegar lá. Por isso, irmãos, para isso ocorrer, Deus então ressuscitou a Cristo dentre os mortos, com a suprema grandeza do seu poder. Isso está em Efésios capítulo 1, né? Versículo 18, 19 e 20, fazendo sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, né, e todo poder, domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, eu espero que você esteja entendendo dentro desse contexto. Então, o Cristo que Deus deseja, segundo o beneplácito da sua vontade, encabeçar sobre todas as coisas, ele tornou-se um homem.
Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Isso está onde? Filipenses capítulo 2. Vocês se lembram disso? Como fala de Filipenses capítulo 2? Hein? Filipenses 2, versículo 5 em diante, como fala? Hein? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E pelo que também Deus o exaltou, né, que deu o nome acima de todo nome, para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que significa todo joelho, né, se dobrar, todo joelho se dobrar, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, isso é a concretização de Efésios capítulo 1, versículo 10. Não é? Cristo vai encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E toda língua vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que resistia a isso, resistia à sua autoridade, irmão, vai para o lago de fogo. Por isso, irmão, por meio da sua ressurreição, Cristo gerou a igreja, a qual é o seu corpo. A igreja será usada para sujeitar todas as coisas a Cristo. Porque em posição, Cristo já está lá em cima. Todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Mas a igreja está aqui embaixo ainda. E nesse meio tempo ainda tem muitos que não se sujeitam a Cristo. Não é? Aqui há principados e potestades. Satanás e os seus generais, anjos caídos, eles não se sujeitam à autoridade de Cristo. E aqui na terra, irmãos, ele tem seus súditos, para começar os demônios, mas também a humanidade toda rebelde, mergulhado em pecado e na morte. Desobediência total. Mas Deus vai fazer sujeitar. Tudo vai se sujeitar. Então, mas tudo vai se sujeitar a partir da igreja. Então, se você não acelerar esse processo de você se sujeitar a Cristo, irmãos, vai demorar muito para o tempo acabar. Irmão, nós queremos acelerar o processo. Então, é importante permitir que Cristo nos encha completamente até a plenitude de Deus, que eu li para vocês ontem, em Efésios capítulo 3, versículos 17 e 18, não? E porque Cristo, ele subiu acima de todos os céus, isso está em Efésios capítulo 4, vamos lá, Efésios capítulo 4, vocês aguentam, né? Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Cristo está acima de todos os céus. Mas com que objetivo? Para encher todas as coisas. Aquele que não permite a Cristo encher, não vai estar sujeito a Ele. E todo aquele que não está sujeito a Ele, irmãos, vai ter que ser varrido nesse universo. Por isso, irmãos, vamos permitir Cristo nos encher. Para Deus poder nos usar para encher todas as coisas, não é isso? Então, como membro do corpo de Cristo, irmãos, nós fomos resgatados,
na nossa vã maneira de vida. A nossa maneira de vida era vazia. Não tinha Cristo, não tinha realidade, não tinha verdade, né? Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de vida. O que é vã maneira de vida? Vaidade, sem sentido, falsidade, né? Não tem verdade. Então nós precisamos que o Senhor use a palavra para nos encher com Cristo, nos encher de verdade, né? Pois todos nós, eu li ontem Efésios capítulo 4, 17 a 19, nós andávamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos, né? Vivíamos alheios à vida de Deus, vivendo no nosso velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmão, nós não tínhamos nada de verdade em nós, nenhuma consistência. O que há em nós é vaidade, 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 mentira, falsidade. Mas graças a Deus, irmãos, Deus deseja nos encher com a verdade em Jesus, começando por renovação da nossa mente. Lembra daquilo que nós falamos ontem? Deus quer renovar a nossa mente. Coloque a sua mente no Espírito. Como colocar a sua mente no Espírito? É a palavra. Irmão, eu falei ontem, no passado nós aprendemos em como, né, voltar nosso ser para o Senhor, invocando o nome do Senhor. Nós aprendemos a invocar o nome do Senhor. Você se lembra que eu falei ontem? Então, quando nós falamos, ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor, mas não pode parar nisso. Porque o invocar o nome do Senhor nos conecta com Deus. Que nem o seu celular, sem conexão. Se você não tiver conexão, não serve para nada o seu celular, não é isso? Então você precisa se conectar. Essa conexão é por meio do invocar o nome do Senhor. Quando você fala, ó Senhor Jesus, você se conecta com Deus. Mas depois de se conectar com Deus, você precisa receber mensagens. Ou não? Você não para só na conexão. A conexão tem uma finalidade, para você receber a palavra, você receber a verdade, para você ser enchido por meio da palavra, tá? Ó Senhor Jesus, onde eu estou? Por isso, irmãos, em Romanos 12, 2, ali diz, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ser transformados, a alma precisa ser transformada. Não podemos continuar vivendo na vaidade dos nossos pensamentos. Então, graças ao Senhor, a transformação começa pela renovação da minha mente. E como vou renovar minha mente? Colocar minha mente no Espírito, que é a palavra, tá? Assim, a igreja, para a igreja se tornar a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, irmãos, ela precisa, primeiramente, ela mesma se sujeitar completamente a Cristo. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo com você e comigo, agora, nesse exato momento. Permitir que a igreja seja cheia da realidade divina, ela precisa de santificação. E por meio da lavagem de água pela palavra, eu li ontem, né, Efésios 5, versículo 26 a 27. Por meio da lavagem de água pela palavra, os elementos do nosso velho homem, os elementos da vaidade dos nossos pensamentos, né, serão substituídos pelos elementos santos da vida e natureza de Deus. E Deus está enchendo-nos com Cristo, enchendo-nos com a própria realidade, própria verdade divina, até que a igreja seja santa e sem defeito. Portanto, irmãos, o objetivo da criação do homem é para que todas as coisas sejam sujeitas a Cristo. Por meio, né? O objetivo da criação do homem é para que todas as coisas sejam sujeitas a Cristo e por meio da igreja, né? A igreja vai como fazer isso. Hoje, Cristo já está assentado à direita de Deus. Isso nós vimos em Salmo 110, versículo 1. Dá uma olhada.
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Irmãos, quando Cristo ressuscitou, Deus o elevou a sentar na sua direita, e Deus lhe disse: fica aqui até que eu coloque todos os teus inimigos. Quer dizer, você já está acima de todos, mas nem todos estão sujeitos a você. Então eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. E como ele vai fazer isso? Porque Cristo já está lá. Quem vai fazer esse trabalho aqui na terra? A igreja, você e eu, né? Então aqui fala: ele enviará de Sião o cetro do seu poder. O que é Sião? Sião é a parte forte da igreja que se preocupa com o reino de Cristo, o reino de Deus. É a fortaleza de Davi que defende o reino de Davi. Então você quer fazer parte de Sião? Você não somente é um cristão, não somente é um membro do corpo de Cristo, mas você faz parte de Sião. Sião é aquela parte engajada na luta pelo reino. Você está engajado na luta pelo reino? O Senhor precisa de muitos aqui na Bahia, Sergipe, que estejam engajados. Os adolescentes, os capitães, os valentes de Davi, os intendentes, homens, mulheres, todos nós precisamos estar engajados nessa luta pelo reino. Então nós vamos dar, né? O Pai vai enviar o cetro do poder de Cristo para vencer. E não só isso, o versículo 3, nem preciso falar muito. O Senhor mandou as gotas de orvalho. Nossos adolescentes, a partir de 2021, 2022, irmãos, começou a chover como orvalho, né, do céu. O Senhor foi nos dando tantos adolescentes. Portanto, irmãos, não vamos parar de trabalhar com os adolescentes. Adolescente de 2021, quando tinha 13, 14 anos, hoje já estão com 17, 18 anos. Já estão na frente da batalha. Esses já tem alguns que estão no Japão, outros estão na Europa, outros estão aonde? Na África. Esses que eram adolescentes em 2021, hoje já estão na frente da batalha. Irmãos, se concretiza esse exército de jovens santos que Deus queria formar, está formando. Ó Senhor Jesus. É que eu não posso falar muito, eu fico muito animado com isso. Fico meio entusiasmado, porque, irmãos, finalmente o Senhor tem esperança de poder concretizar sua vontade. Em Apocalipse 14, versículo 1, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Irmãos, aqui estão os que lutaram pelo reino. Serão 144.000 sobre o monte Sião. São os que eram engajados na vida da igreja, na luta pelo reino. O Senhor vai arrebatá-los para o monte Sião. Tá? Por a ocasião da vinda de Cristo. Você quer fazer parte? Eu quero fazer parte, né? E tendo na fronte escrito o seu nome e nome de seu pai. Aí no versículo, vamos lá, versículo 4. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens.
primícias para Deus e para o Cordeiro. Irmão, o Senhor nos redimiu entre os homens e nós somos primícias para Deus e para o seu Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Por quê? Porque nós somos enchidos com a verdade. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, esses vencedores, em Apocalipse 19, tá? Versículo 11, eles vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Aí versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? São os vencedores, já arrebatados no céu, convocados para virem junto com Cristo na última batalha contra anticristo e falso profeta e os exércitos que seguirão a eles, que encurralaram o povo de Deus lá em Jerusalém, né? Então, irmãos, o que acontece? Aí no versículo, o resultado disso, né? O que é o resultado disso? Versículo 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela se seduziu, né, tal, e os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Irmãos, esse é o trabalho nosso. Você quer fazer parte? Nós vamos mandar a besta e falso profeta para o lago de fogo. Senhor Jesus. Mas Satanás será preso e ficará por um tempo, tá? Mas nesse meio tempo virá o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai reinar por 1000 anos. E nesses 1000 anos, versículo 6, você quer fazer parte deles? Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Você quer reinar? Eu quero reinar com o Senhor. Aí, os 1000 anos, irmãos, finalmente na terra haverá um reino onde realmente há justiça, realmente há paz, tá? E só que no final do milênio, o Satanás será solto. Será solto por quê? Porque ele ainda precisa provocar a última rebelião. O Senhor quer limpar da terra toda rebelião, toda resistência ao encabeçamento de Cristo. Então ele vai levantar, ele vai seduzir as nações dos 4 cantos da terra, em Gog e Magog, ele vai, aí, bom, também vai ser derrotado. Ele vai ser derrotado e finalmente, no versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século. Irmão, eles serão lançados com o nosso auxílio. Nós vamos lançar Satanás para o lago de fogo definitivamente. Aí vem o que? Vem o juízo final de Deus. Deus estabelece seu grande trono branco, ele vai julgar todos os mortos, né? Não os santos já foram julgados antes, tá? Todos os mortos. Aí, então, irmãos, no versículo 14, então a morte e o inferno, morte e o Hades, serão lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, a partir desse momento, tudo que resiste contra o encabeçamento de Cristo, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 15?
Ó Senhor Jesus. Aguenta mais um pouquinho, não? 1 Coríntios 15, versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Cristo reinou por 1000 anos, mas ainda faltava última rebelião, últimas coisas a serem tratados, tá? Aí o último inimigo a ser destruído é a morte. Não haverá mais morte, né? Satanás foi lançado no lago de fogo, a morte foi lançada para dentro do lago de fogo. Irmãos, não tem mais nada que não esteja sujeito a Cristo. E quando chegar nesse momento, o que aconteceu? O que vai acontecer? Hein? Versículo 24. E então virá o fim. Irmão, esse é o fim dos tempos. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Tudo que existe contra a sujeição e encabeçamento de Cristo, irmão, vai ser destruído, vai ser lançado para dentro do fogo. Aí versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, não inclui Deus Pai. Deus Pai não está sujeito ao Filho, certo? Então, enquanto, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, então quando isso acontecer, irmãos, é o fim dos tempos, né? Aí surge o que? Apocalipse 21. Acabou a contagem do tempo. Entra o que? A eternidade, né? Apocalipse 21, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar não existe. Tudo isso que possuía no tempo acabou. Agora, novo céu, nova terra não está mais sujeito ao tempo, tá? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, tá? Da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, agora tem um trono ali, né? Então, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Tem uma tradução melhor para esse finalzinho na Bíblia de Jerusalém, que diz assim, e ele, referindo-se a Deus, e ele, qual o nome desse Deus agora? E ele, Deus com eles. O Deus vai ter um nome composto, Deus com os homens. E ele, Deus com os homens, será o seu Deus, tá? E aí, irmãos, olha, na eternidade, olha o que vai acontecer, versículo 4, quando tudo estiver sujeito, né, não só a Cristo, mas a Deus, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Hoje, irmão, nós ainda temos lágrimas quando semeamos a palavra. Os colportores, né? Nós, os irmãos e irmãs, pregando o evangelho, lutando pelo reino, né? Temos muitas oposições, muitos sofrimentos, ainda temos lágrimas, mas naquele dia Deus vai nos enxugar dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas são as coisas que estão limitadas dentro do tempo. Agora acabou, né? E aquele que está no trono, assentado no trono, disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda,
tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Irmãos, Ele quem iniciou o tempo, Ele também quem terminou o tempo. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor, o vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia! Quanto, porém, aos covardes, você quer ser covarde? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas nós não estaremos lá. Nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia! Amém! Have the direction of what we can do. Namibia shall never be the same because of the prophetic word. Yes. The immense is so wonderful. We were immersing, we were receiving the immersion, and we practice. It's so wonderful and very good. We're really immersed in the word, and we are very much happy for this. We just want to say thank you, and we are ready to do the work. Zambia will be happy because they will receive the message. And for the day invasion, I'm really happy for it that I'll be doing it day by day. We were crying a lot for this thing. Today, we have them in our hands. I have learned something now. I'm going to Zimbabwe and do and practice what I have learned here. People have received it. The church have received it. The church have received everything. We are ready to go. We are ready to follow the direction and the new direction. We have the new beginning. This is our new beginning with us. You shall hear from us and you see us. We thank you very much for this mission. They are keeping us practicing daily. We have a strong message now to spread it to other people. And we believe that Namibia will never remain the same, because we have received now the true word, the word which brought us a new life. And our heart is very much happy. We are very much happy. What I can say is we are ready to do the work. And our heart is really pure and happy for us to continue with this work, the immersion word and the word of the truth. Amen.